Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre dois convocados do Internacional. Vão desfalcar o clube? Quero falar também sobre o jogo de hoje à tarde contra o Atlético Goianiense, onde o Inter precisa vencer. O Colorado atualiza o boletim do departamento médico e também pode subir na tabela do campeonato a partir de uma vitória contra o Lanterna. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo em nome da Zapay, aplicativo gratuito onde você paga as suas multas, teu IPVA, teu licenciamento, tudo isso você pode pagar de forma parcelada no cartão de crédito e mais do que isso, gente, você pode ser notificado em tempo real a partir das multas que você recebe e lá mesmo, como eu disse, já pode quitar elas de forma parcelada. Quer mais vantagem? Cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo, ele está disponível aqui na descrição do vídeo para que você tenha essa facilidade na sua rotina, tá certo? Então vai rodar tranquilo com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, utilizando o app da Zapay, tá certo? Turma, vamos começar falando sobre o jogo. Afinal, né, o Internacional joga hoje à tarde, 4 horas, contra a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético que é o lanterna do campeonato. Né, o Atlético Goianiense que empatou contra o Inter no Beira-Rio no primeiro turno, mas, né, aquela coisa, a gente sabe que é um time que é muito fraco, né, muito provavelmente vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O jogo vale muito para o Inter, né? Lembrando que o Colorado tem um monte de jogos a menos, mas se vencer hoje, pode chegar até os 28 pontos e ultrapassar o Bragantino, que perdeu ontem para o Fortaleza, que inclusive é o novo líder do Campeonato Brasileiro, e o Vasco, né? Lembrando que o Vasco joga hoje contra a equipe do Criciúma, no mesmo horário que o Inter, inclusive. Então, no melhor cenário, né, do Inter hoje no Campeonato Brasileiro, Colorado vai a 28, ultrapassa Bragantino e Vasco e fica a um pontinho do Atlético Paranaense, aí com 2 jogos a menos. Então, o Inter começaria, né, a subir bastante na tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem o Fluminense e o Corinthians empataram em 0-0, então não venceram os times da parte de baixo. Né, o Vitória, por exemplo, é o último dentro da zona, tem 21, né, joga, né, hoje também, então teria uma dificuldade aí o Inter de se aproximar da zona, então por isso um jogo tão importante. O Inter atualizou, né, o seu departamento médico e tem 5 jogadores que estão no DM. Alan Patrick tem um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, está iniciando o processo de trabalhos no gramado. A expectativa é que ele retorne somente na metade de setembro, mais um mês ainda. Rafael Borré é o mais perto de retornar, tem lesão no posterior da coxa esquerda e está em retreinamento. Então se projeta aí mais 1-2 semanas para que ele possa retornar. O Luca, né, atacante que vem das categorias de base, tem dores musculares e ele está realizando tratamento de reforço muscular, porque tem sido constante estas idas do Luca ao departamento médico. Então o Inter quer que ele volte, né, e não retorne mais ao DM. Então está sendo feito um trabalho de reforço muscular. O Fabrício, goleiro, né, teve uma contusão na tíbia, então não foi relacionado, somente o Antony está, né, na reserva hoje do Rocher, então o Inter não enviou 2 goleiros a Goiânia, por exemplo. E o Wanderson teve diagnosticado então uma contusão na panturrilha esquerda, né, ele ficou fora do jogo contra o Juventude, né, foi, né, testado como titular durante boa parte aí dos treinos e aí ficou fora do jogo, não teve lesão, agora, né, se encontrou uma contusão então na panturrilha. Provável time do Inter, tá? Para encarar a equipe do Atlético Goianiense, tem o Rocher no gol, Bruno Gomes como lateral direito, Augustin Rogel, né, no lado direito, Gabriel Mercado e Bernabei, Bruno Henrique e Thiago Maia, ou Thiago Maia e Bruno Henrique, né, o Thiago Maia abrindo e o Bruno como segundo, Bruno Tabata, né, do lado direito na vaga do Wanderson, Gabriel Carvalho por dentro, o Wesley, né, recuperado de lesão como ponta esquerda, e o Ener Valencia como centroavante. É a tendência de escalação do Colorado.
vocês querem dar uma pincelada no time do Humberto Louser, né, que é o time do Atlético Goianiense, tem Ronaldo, né, goleiro que já interessou o Inter em outros momentos, Maguinho, lateral direito, Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodalega, né, o lateral esquerdo, Haldney, que foi inclusive o autor do gol aqui no estádio Beira-Rio, Gonzalo Freitas, Janderson, Shailon, que também já interessou o Inter em outro momento, e Luiz Fernando, e na frente o Derek. É a tendência de escalação, lembrando, né, que o Baralhas, por exemplo, que é titular desse time, não joga porque pertence ao Internacional e não fica à disposição, então, para o jogo de hoje à tarde. Tá certo? Qual o teu palpite lá na KTO? Tô apostando em vitória do Inter, tá? 2-1 pro Colorado hoje e acho que hoje desencanta, inclusive, o Ener Valencia e sai o primeiro gol do Gabriel Carvalho. Para mim é 2-1 pro Inter. O palpite em KTO.com, cupom COLAR te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Falando um pouquinho, gente, sobre Gabriel Carvalho, né, porque ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, convocação do técnico Ramon Menezes para 2 amistosos, né, contra o México, que vão acontecer no Rio de Janeiro, e também vale, né, a preparação da Seleção Brasileira para a disputa, né, do Sul-Americano, que vai acontecer, né, no Peru em janeiro de 2025. Goleiro, né, convocado do Inter, Henrique Menck, goleiro do Sub-20, vem pulando algumas etapas, um processo bem parecido com aquele que acontece com o Gabriel Carvalho, com o Ricardo Matias, com o Iago Noal, com o Luiz Otávio. São jogadores que ainda não possuem 20 anos e que já estão, né, num período de transição jogando contra atletas mais velhos. O Inter aposta muito nesse goleiro aqui, tá? Não me surpreenderia ano que vem, daqui a pouco, né? O Fabrício deixando o clube e o Menck sendo promovido, né? Aí ficaríamos com o Rocher, Ivan, o Antony e o Henrique Menck, que é um goleiro, então, bastante promissor. E também, claro, né, gente, convocado Gabriel Carvalho, jogador que está na lista, né, de meias, juntos com o Breno Bidon, do Corinthians, Gabriel Moscardo, do PSG, João Cruz, do Atlético Paranaense, fez gol no Inter agora, né, no empate em 2-2, Luiz Guilherme, que era do Palmeiras e que está no West Ham, na Inglaterra, e o Ryan Lucas, do Flamengo. Então, um jogador que foi lembrado aí, Gabriel Carvalho, primeira convocação, né, por exemplo, desse jogador para a seleção sub-20, o Alisson do Atlético Mineiro, que também joga nos profissionais, convocado, o David Washington, que era do Santos, está no Chelsea, também convocado, Gustavo Nunes, do Grêmio, convocado, Pedrinho, né, no Zenit da Rússia, Vitor Roque, né, do Barcelona, e o Wesley do Corinthians. Então, o Gabriel Carvalho está, né, lembrado. Essa convocação, ela faz com que os jogadores se apresentem no dia 2 de setembro, e voltem no dia 9. Tá, vocês vão perguntar sobre os desfalques, né? O Inter tem um jogo dia 1º de setembro contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, pelo retorno do Campeonato Brasileiro, e voltaria a jogar no dia 15 contra o Cuiabá. Só que assim, né, a gente sabe que o Inter tem vários jogos atrasados aqui nessa brincadeira aqui. Então, como é uma data FIFA, pode ser que um jogo seja marcado neste meio do caminho, o Inter, de fato, né, perca o Gabriel Carvalho para estes jogos, né? Lembrando que os jogos atrasados do Inter, Red Bull Bragantino fora de casa, Flamengo em casa, Fortaleza em casa e... estou esquecendo um aqui. E Cruzeiro, né? Jogo, né, também no Mineirão. Então são 3 jogos fora, né? O primeiro será já jogado na quarta-feira, dia 28. O Inter, então, tentando, né, igualar o número de jogos dos demais concorrentes. Tá certo? Não esquece que a Maratona Mais 45 no Voz do Gigante abre a partir das 2 da tarde, trazendo, né, bastidores direto de Goiânia, né? A gente tá com um repórter por lá e vai ser muito bacana, então, a maratona. E eu vou estar nessa, conto com vocês, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá bom? A gente se vê. Fui!